Quantos aqui creem que tudo é possível? Amém? Não por causa de alguma coisa que dependa de nós, mas porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus que tudo pode fazer, e por isso podemos avançar e seguir confiantes de que basta uma palavra da parte do nosso Deus, e tudo pode acontecer. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se moverão. Santo,
vão ler uma passagem bíblica que fica em Josué 6. Elas vão ler na tradução mais moderna, mas os irmãos podem acompanhar nas vossas traduções. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, vocês, soldados, marcharão 7 vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: Carreguem a Arca da Aliança e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: Comecem a marchar em volta da cidade e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam para a frente, iam sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No 2º dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: Gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo o que há nela, como uma oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabé e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruirão o acompanhamento israelita. Mas o objeto de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas, logo que o povo ouviu este som. Gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram, e mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: Entrem na casa de Raabé, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabé, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e puseram de lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabé, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ela havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: Quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces poderá o filho mais velho. Quando colocarem os portões, perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. E antes de partilhar convosco este texto da Palavra de Deus, em Neemias, capítulo 6, e os irmãos podem manter o texto bíblico aberto nessa página, mencionar 2 coisas. A primeira é no próximo sábado, para mulheres. A partir dos 35 anos, tem um encontro às 16 horas. Eu vou pedir que as mulheres com mais de 35 anos fiquem de pé.
Muito bem. Então aqui encontramos uma variedade, não é? Desde os 35 até alguns anos mais. Próximo sábado, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, tem um encontro especial para vós. Não esqueçam, marquem na vossa agenda, procurem fazer todos os possíveis para estarem presentes, porque vai haver algum intercâmbio, troca de experiências, entre ajuda, e esse é um dos grandes objetivos, para que nenhuma das irmãs se sinta isolada na igreja. Não queremos isso. Podem sentar-se. Pedi as vossas orações também para alguns irmãos que estão doentes. Esta semana 2 irmãs deram quedas, a irmã Laurentina, mas graças a Deus está melhor. Também à saída de um autocarro ou num autocarro. Também a irmã Aurora, que costuma estar connosco, deu uma queda no autocarro e magoou o braço. Está com algumas dificuldades, com dores, não pode estar aqui. O Jorge Nogueira ontem também foi ao hospital porque tinha uma limalha de ferro numa das vistas e isso fez com que tivesse que ser intervencionado e está com um penso, não pôde vir. Também mais alguém que está doente, eu sei. Alguém mais me deu indicação. E assim, é o pai da Gláucia que está hospitalizado, não é? Não está bem. A mãe da Gláucia está aqui, é sempre muito bem-vinda. Desejamos que o Senhor a abençoe. Mas são estes pelos quais nós pedimos as vossas orações. Deixem-me só confirmar que o meu micro está ligado. Está. Então, meus irmãos, vamos focar a nossa atenção neste tema geral do mês, jovens conquistadores, e desejamos que os jovens da nossa igreja sejam conquistadores, mas qualquer pregação não é dirigida, quando estamos num culto aberto para toda a igreja, não é dirigida só aos jovens. Todo este mês os trabalhos vão ter uma dinâmica própria com os jovens da nossa igreja, mas realmente é para toda a igreja. E o tema para hoje é a maior conquista. Meus irmãos, os portugueses estiveram muito envolvidos em conquistas durante anos. Saíram deste pequeno retângulo, jardim plantado à beira-mar, nas palavras do poeta, e foram à aventura. E antes da grande epopeia dos descobrimentos, no século XV, começou de facto a conquista, particularmente em África. Em agosto deste ano foi celebrada a conquista de Ceuta, primeiro lugar onde Portugal chegou, saindo daqui e saindo particularmente do Porto. As primeiras embarcações saíram daqui do Porto, eram cerca de 2 dezenas de navios, cerca de 20 mil homens, comandados pelo rei Dom João I, acompanhados dos infantes Dom Duarte e Dom Henrique, e também do grande lutador Nuno Álvares Pereira. Saíram então do Porto, os irmãos vão ver já daqui a pouco um slide evocando esse momento aqui na zona de Miragaia do Porto, mas foram à conquista de Ceuta. E porquê Ceuta? Eu vou pedir que passem um PowerPoint. São 40 e tal slides, mas, digamos, nós vamos correr um pouco por alguns deles, mais para que a informação possa chegar. Conquista de Ceuta. Estão a ver as muralhas, como a cidade estava na altura. Era um muro, uma muralha enorme, depois tinha um fosso, normalmente com água, e depois ainda outra muralha. E ali tem algumas embarcações portuguesas que foram. Tem um pequeno mapa embaixo. Então, estão a ver, está localizado Lisboa e Ceuta, no norte de África. Fica no mesmo alinhamento de Gibraltar, portanto, na parte mais estreita do mar Mediterrâneo, passando do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. 1415 fez 600 anos em agosto passado. Slide seguinte.
conquistas e descobrimentos no período henriquino, áreas de influência, expansão no norte de África, pode passar adiante, indicadores de aprendizagem, vamos passar adiante. Dom João Afonso disse-me, a Dom João I, rei português, na altura, que comandou esta expedição, que a cidade de Ceita, ou Ceuta, é grande, nobre e azada para se tomar. Mas eu não quis dar nenhuma resposta sem saber se isso é serviço de Deus. E este é um aspecto importante, porque de facto uma das grandes motivações das conquistas e descobrimentos portugueses tinha a ver com dilatar a fé e o império. Havia a ideia de que Portugal era pequenino demais, mas podia crescer. E, meus irmãos, no século XV e XVI, literalmente, portugueses e espanhóis foram à conquista do mundo e fizeram tremendas conquistas com meios de navegação muito rudimentares, elementares, aliás, alguns ainda são usados, mas hoje com a eletrónica e com todos os dispositivos é muito mais fácil, e o mundo é conhecido, mas naquela altura o mundo era muito limitado em termos de conhecimento. Isto foi escrito por Gomes e Anes de Zurara, que foi um cronista do reino e um dos mais famosos também. Vamos passar adiante. Questões orientadoras, vamos passar. Vamos adiante. Que razões levaram os portugueses a Ceuta? Adiante. Mais. E ali está um mapa em tamanho maior que se vê o Porto, cidade do Porto, e daí por Lisboa. Lagos é também uma outra cidade de grande importância em toda a parte dos descobrimentos, e passando aquele estreito do Mediterrâneo, passa para o outro lado e alcança Ceuta. E Ceuta, estrategicamente, era uma porta de controle em todo o Mediterrâneo e norte de África. Seguinte. E vamos mais depressa agora. Podes ir passando, vai passando. Mais depressa. Aí estão alguns desenhos alusivos à época, mais adiante. Vai passando. Aqui está o monumento evocativo do esforço tripeiro para a conquista de Ceuta. E, de facto, Porto foi uma cidade importante em termos de arranque da conquista. A preparação dos navios para Ceuta nos estaleiros de Miragaia, segundo Fernão Lopes, que era na altura o mais importante centro de estaleiros do país. Seguinte, ali está o monumento. Tem uma descrição também alusiva ao momento. Isto é no Porto, na zona da Foz. Um desenho com a partida da armada do infante Dom Henrique para a conquista de Ceuta, e isto é, creio que, uma tapeçaria que está na Câmara Municipal do Porto. Slide seguinte. Azulejos na Estação de São Bento, e tem muitos azulejos lá, e tem um painel evocando este momento do infante Dom Henrique na partida. A tomada de Ceuta, 1942, e o que é que os irmãos veem ao centro? O bispo com o bastão, o cetro e a cruz. Esta era uma das ideias fundamentais. Por isso mesmo, numa das semanas que nós vamos considerar ao longo destas 4, vamos tomar como tema dilatando a fé e o império. E vamos partir exatamente desta situação para a nossa realidade. É sempre uma aplicação à nossa realidade. Tomada de Ceuta, seguinte, e aí está o infante, aliás o rei, ordenando os infantes, e atrás o bispo com a marca do catolicismo. Seguinte, este é um mapa. Eu vou pedir a vossa atenção para um pouco esta parte aqui mais em baixo, onde tem Alcácer Quibir. Não se vê ali no mapa, mas Alcácer Quibir é importante. Mas os irmãos estão a ver Ceuta lá em cima, Tânger e um pouco mais ou menos a meio Fez. Ceuta, Tânger e Fez foram colónias portuguesas durante largos anos. E a cada uma delas nós perdemos. Ceuta é hoje, como os irmãos sabem, parte do território de Espanha. É a Espanha que governa esse território.
Seguinte, razões económicas. Vamos passar agora mais depressa. De facto, rotas dominadas pelos muçulmanos. É bom lembrar isto. Os muçulmanos, os islâmicos, tinham sido varridos da Península Ibérica, da chamada Andaluzia, que alcançava também o Algarve, mas o norte de África estava dominado pelo islamismo. E, portanto, isto não era só uma aventura à procura do ouro e da prata, mas era também dilatar a fé e o império, ou seja, chegar à África dominada pelo islamismo e chegar com a fé. Seguinte, era um centro comercial onde afluíam mercadorias do Oriente, ouro do Sudão e escravos do interior africano. E para aqueles escravos, mão de obra barata, consideradas coisas e não pessoas. Rica em cereais, vamos passar rápido. Controlava a navegação entre o Mediterrâneo e o Atlântico, aquilo era um posto de controle. Abundante em matérias-primas, couros, peles e corantes para a indústria têxtil. Seguinte. Permitia o alargamento da área de pesca. Seguinte. Razões sociais, vamos passar depressa agora, sim. O clero queria expandir a fé cristã e aumentar as suas rendas. A nobreza queria guerrear, obter terras, cargos e aumentar as riquezas. Aquilo que estava sempre subjacente. A burguesia queria alcançar novos mercados, ouro e matérias-primas. Portanto, o interesse económico era comum, transversal. O povo esperava conseguir melhores condições de vida. Não era o ouro e a prata, mas pelo menos ser um bocadinho aliviado nos seus impostos, como aliás veio a acontecer. Muitos portugueses movidos pela defesa da fé cristã desejavam ir combater os muçulmanos que viviam do outro lado do mar. Razões político-militares, vamos passar depressa, acabar com a pirataria no Algarve, os barcos piratas ali, evitar que os muçulmanos marroquinos pudessem socorrer os da Península Ibérica, em Granada, mas também o sul de Portugal, ainda era alvo de ameaças. Seguinte, antecipar-se a Castela. A nossa guerra era sempre aqui com os nossos vizinhos. Castela tinha uma força, um poderio também, mas andava um bocadinho atrás de nós, na altura, um bocadinho a reboque, e aqui foi de antecipação. Razões religiosas ou ideológicas, tem um painel ali muito conhecido, de pintura, espalhar a fé de Cristo entre os infiéis, e os irmãos fiquem bem com esta ideia. Seguinte, curiosidade em conhecer de perto as terras dos muçulmanos, e vamos deixar a síntese, porque no fim de contas não é mais do que um resumo disto. Vamos considerar agora. Meus irmãos, durante este mês, no próximo domingo, será o irmão missionário Troy Pitney, que virá para trazer a mensagem, e ele vai falar da grande batalha. E nós vamos ver várias batalhas, mas qual é a grande batalha que nós temos que enfrentar? Quais são as nossas armas e o que é que nós vamos fazer no uso delas? Depois, a seguir, o grande propósito foi dilatar a fé e o império. E isso nós vamos considerar no terceiro domingo deste mês. O último domingo tem a ver com sebastianismo ou messianismo. E o sebastianismo tem a ver exatamente com o rei Dom Sebastião, que era um dos infantes, coroado depois rei, sucedeu a Dom João I mais tarde, bem mais tarde, só que era de facto um jovem que não estava preparado para a guerra, e na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, foi derrotado juntamente com os seus homens, e passou a haver sempre a ideia de que Dom Sebastião havia de voltar. E havia de voltar, digamos, quanto mais não fosse numa manhã de nevoeiro. E esta lenda ficou e tem perdurado. E daí o sebastianismo. Quando o país estava numa situação difícil, de crise, pensava-se no Dom Sebastião. Ele havia de vir para ser o salvador da pátria. E por isso mesmo hoje, às vezes fala-se, em tempos de crise, no salvador da pátria. Quem é o salvador da pátria? Estamos à espera do Sebastião? Mas também, meus irmãos, daqui do sebastianismo, nós partimos para messianismo.
e vamos considerar o messianismo no último domingo, sebastianismo e messianismo, o messianismo judeu e o messianismo cristão. O messianismo judeu ainda está à espera que o Messias venha. O messianismo cristão espera no Cristo que já veio, mas que voltará. Então este é o pano de fundo e como os irmãos veem, creio que vai ser bastante interessante para nós considerarmos. Mas, meus irmãos, hoje focamos os nossos olhos nas conquistas e deixem-me fazer uma pergunta para cada um de vós responder e colocar diante dos senhores. O que é que você gostaria de conquistar? O que é que você não tem e que gostaria de conquistar? Meus irmãos, vamos meditar em Josué capítulo 6. Eu vou ter que ser rápido devido ao tempo, mas gostaria de sublinhar 3 aspectos que encontramos aqui no texto bíblico. Primeiramente no versículo 1 e agora na minha tradução, na minha versão, os irmãos têm a vossa, mas a minha tradução diz: ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Meus irmãos, nós vemos aqui uma cidade fortificada. E a grande conquista que nós queremos fazer é conquistar uma cidade fortificada. Meus irmãos, Matosinhos, Lessa, Senhor da Hora, Porto, foram cidades fortificadas. Cidades onde o Evangelho não falsificado levou anos a entrar. Os batistas chegaram ao Porto e, a partir daí, para o nosso país, em 1888. E em 1908 fundaram a primeira igreja batista em território nacional, hoje conhecida como o Tabernáculo, situado na Rotunda da Boa Vista, ou na Praça Mouzinho de Albuquerque. Em 1923, o Evangelho penetrou em Matosinhos. E a nossa igreja foi organizada nesse ano, aliás, em 1922 entrou e em 1923 foi organizada a nossa igreja. Hoje há um bom número de igrejas evangélicas no concelho de Matosinhos, mas ainda há muitas famílias por conquistar. Muitas casas estão fechadas ao Evangelho não falsificado. E, meus irmãos, este é o nosso desafio. Esta é a nossa conquista que está pela frente. O nosso desafio é, então, conquistar almas para Cristo na nossa cidade, primeiramente. O Senhor deu instruções muito precisas a Josué para que ele pudesse conquistar a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade dominante, uma cidade que dentro das suas muralhas o povo vivia e ainda ninguém tinha conseguido conquistar a cidade. Mas eles, os israelitas, tinham que seguir à risca as instruções dadas por Deus e os muros da cidade iriam cair. Não pela força da espada ou das armas, mas por causa da fé num Deus que tudo pode e para quem não há impossíveis. Quais são, meus irmãos, as nossas instruções para abrir entradas nas muralhas dos corações do nosso povo? Quais são as nossas instruções? Eu gostaria de colocar diante de vós isto. Muita oração. Muita oração. Também muitos lares com células, muitos lares que abram as suas portas e que realmente permitam que a palavra de Deus possa penetrar. Basta um elemento da família e o Evangelho espalha-se. Muita paciência também. Meus irmãos, tem sido quase um século de trabalho aqui em Matosinhos. Muitos se têm convertido. Muitos já partiram para o Senhor, guardando essa fé. Mas muitos ainda há para conquistar. Precisamos ter muita confiança na ação do Espírito Santo. Nós podemos fazer a nossa parte e devemos fazer a nossa parte até ao limite. Mas a ação do Espírito Santo é fundamental, é definitiva. Porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que quebra corações. Aquela porta fechada de um coração pode ser aberta, pode ser rompida pela ação do Espírito Santo.
Meus irmãos, gostaria de vos colocar, a propósito de muita oração por um grupo de jovens seminaristas do nosso seminário em Queluz, que desde o dia 2 e até o dia 12 deste mês de outubro estão em Marrocos, numa viagem missionária de evangelização. É uma experiência teológica, uma experiência que naturalmente vai permitir maior dedicação, mas é também uma aventura. E durante esta semana uma equipe de alunos ali está, em Marrocos. Tem contactos, porque já existem igrejas onde o Evangelho é pregado, mesmo no meio de um islamismo forte, mas o Evangelho vai penetrando, através da amizade, através do testemunho de vida. A segunda coisa que nós podemos depreender de Josué capítulo 6 é que é preciso cuidar daqueles que simpatizam. Os irmãos vejam no versículo 17. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátema aos senhores. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e a todos os que com ela estiveram em casa, porquanto esconderam os mensageiros que enviámos. Josué, querendo saber como é que estava a cidade, conseguiu enviar alguns mensageiros pela calada da noite. E eles entraram na casa de uma mulher, Raabe, uma mulher prostituta. E por isso mesmo a sua vizinhança nem se incomodou muito de ver dois homens entrarem em casa dela, porque já estavam habituados a isso. Mas não lhes passava pela cabeça que pudessem ser invasores. Aquela mulher recebeu-os a custo, mas temeu pela sua própria vida. Porque veio a saber o plano dos israelitas. E o plano dos israelitas era entrar naquela cidade e destruir tudo. E ela apela por lembrança, por misericórdia. E os dois prometeram exatamente isso. E a promessa de um crente, de alguém que é fiel e temente a Deus, é para se cumprir. Então, em troca desse apoio que Raabe deu, foi-lhes prometida proteção e salvação. Meus irmãos, pensando nisto e refletindo sobre isto, eu considero que até os mais pecadores da nossa cidade podem ser salvos. Até os mais pecadores da nossa cidade, do nosso concelho, podem ser salvos. Alguns, dada a sua tradição familiar, católica, tremenda, fechada, têm receio daquilo que os outros possam pensar se nos abrirem a porta, se abrirem a porta ao Evangelho. E quando fazem, arriscam dissabores, arriscam discussões e até desprezo familiares. Alguns são desprezados pela família porque abriram a porta aos evangélicos. Mas, meus irmãos, nós temos de acolher e discipular aqueles que são simpatizantes, que vão tendo interesse no Evangelho, não falsificado, e que se chegam a nós ou nós nos chegamos a eles. E devemos rodeá-los com o nosso carinho e a nossa amizade. Foi aquilo que lá os israelitas fizeram quando conquistaram a cidade. Deram a sua amizade, a sua proteção, o seu cuidado, e Raabe e a sua família foram salvos. O terceiro pensamento que eu extraio deste texto é conquistar bens materiais para o tesouro do Senhor. Se nós vejam no verso 19, diz, já agora o verso 18, mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de o terdes feito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não fazais anátema o arraial de Israel, e o perturbais. Contudo, toda a prata e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Em muitas casas de Jericó havia prata e ouro, vasos de materiais preciosos. Mas a conquista da cidade levaria naturalmente à arrecadação de todo esse despojo
de objetos de prata e ouro. Meus irmãos, quando nós transferimos isto para a nossa realidade e para os nossos dias, quando alguém se converte e aceita o Evangelho não falsificado, nós não vamos à sua casa e saqueamos a casa. Não vamos entrar em casa dizendo: conquistei, cheguei, esta casa agora é do Senhor, então dê-me para cá a sua prata e o seu ouro. Isso seria roubo nos dias de hoje, porque nós não temos instrução do Senhor nesse sentido. Mas a conversão genuína leva o novo crente, conquistado por Jesus, a aprender a partilhar dos seus bens. E é voluntariamente. É alguma coisa que o Senhor coloca no coração daquele que é conquistado por Jesus. A trazer também, não digo do seu ouro e da prata, mas a trazer dos seus bens para o tesouro. E o tesouro do Senhor nesta igreja está confiado à administração da igreja. E é de facto a administração da igreja que governa, que procura da melhor maneira, com toda a fidelidade, colocar diante do Senhor para que as despesas, aquilo que são os nossos compromissos, sejam assegurados. Meus irmãos, nós hoje recolhemos, normalmente fazemos ao primeiro domingo, mas também durante os outros domingos, recolhemos uma oferta. Recolhemos os nossos dízimos. Mas também porque é outubro, primeiro mês de um trimestre. Hoje também foi dia de oferta especial. Alguns talvez tenham esquecido disso. Não anunciámos no domingo passado, nem nos anteriores, mas irmãos, lembrar-se-ão. A partir de hoje e durante todo o mês, temos uma oferta especial. Isto é, para além dos nossos dízimos, para além daquilo que é a nossa contribuição para as despesas normais da igreja, uma oferta especial que ajudará a pagar os nossos compromissos financeiros com a construção deste templo. Mas quem é realmente crente fiel e temente ao Senhor, não pode deixar de contribuir generosamente. Muitos de nós o fazemos. E queremos deixar este apelo, este convite à consideração de cada um para que possa contribuir generosamente e o Senhor certamente abençoará. Espero que o irmão ou a irmã já tenha feito e se não o fez, ainda terá oportunidade. O gasofilácio ainda está ali, ainda poderá deixar a sua oferta. E meus irmãos, de facto isto é o que eu gostaria de partilhar convosco acerca da maior conquista e considerando este texto de Josué, capítulo 6. O que é que nós temos para conquistar, meus irmãos? 3 coisas. Primeiramente, lares. Lares que se possam abrir para que o Evangelho seja pregado. Nós temos alguns lares, quer em Matosinhos, quer até na Maia, ou em Vila do Conde, que já se tem aberto e onde se tem realizado estudos bíblicos de pregação da palavra. Nós chamamos a isso de células. Mas, meus irmãos, o meu desejo era ver multiplicado esse número de 3 por muitas e muitas. Gostaria muito de ver em cada dia da semana 1 ou 2 ou mais células a funcionar. É só questão do irmão abrir a sua porta para que alguém possa ir e partilhar a palavra com os seus amigos, com os seus vizinhos. Em segundo lugar, nós acarinhamos aqueles que chegam até nós. Temos tido vários visitantes, a maior parte já integrados. Neste momento temos 2 visitantes mais recentes, Dona Maria e também a irmã Luciana, que foi apresentada há pouco e veio hoje, e já agora conheceu a nossa igreja através do Facebook, da internet. Não é a primeira, tem sido vários. Temos também os jovens Pedro, Gabriel, que têm estado aí connosco, e nós desejamos abraçar, desejamos integrar. Desejamos que aqui possam encontrar um lugar de crescimento, um lugar onde possam sentir a presença de Deus, onde realmente possam entregar o seu coração nas mãos de Deus e crescer e conquistar.
Meus irmãos, também a conquista financeira é alguma coisa que devemos colocar diante de nós. E eu preocupo-me particularmente com os que estão desempregados. Os que estão desempregados, que não têm meios de sustento, precisam, naturalmente, colocar diante do Senhor. E certamente o têm feito, e nós, em oração, também os apoiamos para que realmente possam conquistar um emprego, possam conquistar meios de sustento para si e para a sua família. E, meus irmãos, estas são as grandes conquistas que eu coloco diante de vós. Eu desejaria muito. Às vezes praticamente não temos lugares. Hoje temos alguns lugares vagos. Vários irmãos e irmãs que por algum motivo hoje não estão. Mas aquilo que é o meu grande desejo é que chegue a ponto de alguém ter que ficar de pé porque já não há mais lugares. Essa é a nossa grande conquista. Conquistar almas para Cristo. Que realmente o Senhor trabalhe com cada um deles através de nós, procurando levar esta mensagem preciosa. Que o Senhor vos abençoe, que realmente durante este mês nós possamos ver os nossos jovens conquistadores. E já agora só uma palavra a respeito disso. Os irmãos certamente notaram que os jovens que têm sido chamados à frente vêm também com alguns júniores. Nós estamos a pegar neste grupo, a apoiá-los, a ajudá-los a crescer. Temos outros jovens que estão sentados no banco, que têm mais idade, já passaram por esta fase, mas nós queremos integrar, queremos ajudar, queremos mobilizar este grupo de adolescentes e de jovens da nossa igreja. E os irmãos, certamente, se faltarem algum domingo durante este mês, vão perder alguma coisa. Orem pelos nossos jovens, orem pelo nosso conselho, orem por lares que se abram para que o Evangelho seja pregado e as portas, as barreiras sejam derrubadas, tal como foram os muros da cidade de Jericó. Amém?